Carro clonado. O BATV mostra hoje o que você deve fazer se for vítima do golpe. Tem gente que só descobre quando vê um carro igual andando na rua. Um colega meu passou no centro de Feira de Santana, identificou o veículo igual ao meu. E pior, tem gente que compra carro clonado e descobre depois que levou para casa um veículo roubado. Dezenas de cartões de crédito desviados dos Correios são apreendidos pela polícia. Segunda-feira de trânsito travado em Salvador por causa de acidentes. Novo atacante do Bahia chega à capital para testes. A única baiana a conquistar medalha na Olimpíada de Londres ganha elogio de peso pesado e é recebida com festa em Salvador. Comemorar esse prêmio daqui que vale ouro. A partir de agora, no BATV. Boa noite. Boa noite. Encontrar dois carros iguais é totalmente normal. Mas imagine quando, além da cor, do modelo e do ano, a numeração do chassi e até as placas também são iguais. Aí já é golpe, é clonagem. E o crime é mais comum do que se imagina. Toda semana, 3 casos, em média, de clonagem de carros são registrados pela Polícia de Salvador. Em alguns casos, o dono descobre o golpe da pior maneira possível. Um ano depois de comprar o carro, seu Osmar conseguiu quitar o financiamento, pagamento comprovado pela financeira. A partir daí, o documento do carro foi para o nome dele, mas isso não serviu de prova quando um banco apreendeu o veículo sob a alegação de que o carro não estava quitado. Alguém lá deve ter clonado alguma coisa dessa natureza. Mas vocês acreditam que o quê? Alguém pegou os documentos dele, vendeu o carro para outra pessoa, ficou essa dívida em aberto? O que pode ter acontecido? Pode ser também. Há 7 anos, o caso está na justiça. Fazia minha viaginha para um hospital, para um posto de saúde, levar minha velhinha. Hoje, eu não tenho mais isso. Casos como o de seu Osmar são mais comuns do que se imagina. Só aqui em Salvador, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos registra por semana uma média de 2 a 3 ocorrências de carros clonados. É a mesma média das delegacias do interior do estado. Em Feira de Santana, um estudante está passando por uma situação parecida, como mostra o repórter Isaías Malhado. À primeira vista, eles são idênticos. São do mesmo ano e modelo, da mesma cor. A placa é a mesma. A numeração nos vidros e no chassi também. Mas como isso é possível? As diferenças estão em pequenos detalhes. O terço de Nossa Senhora, os frisos e as jantes são diferentes. O carro da esquerda é o original. O da direita, o clone. Ele foi roubado em Salvador e em Feira de Santana foi clonado com a placa do carro deste estudante, que só descobriu a fraude graças a um amigo. Um colega meu passou no centro de Feira de Santana, identificou o veículo igual ao meu. Acionei o pessoal da Polícia Militar, consultei no site do Detran hoje pela manhã e identifiquei 2 multas. O homem que estava com o carro clonado já se apresentou à polícia. Ele disse em depoimento que comprou o carro por R$8 mil e que estava aguardando a documentação do veículo. Os documentos estavam sendo falsificados pela quadrilha, que ainda está sendo investigada. Como também está sendo investigada a origem do lacre colocado na placa clonada. Ele é legalizado e foi expedido pelo Detran. Até o mês de julho, foram abertos no Detran 200 processos referentes à clonagem de carros na Bahia. A partir do ano que vem, carros e caminhões vão ganhar um chip com informações sobre o veículo, que serão captadas por antenas. Em carros de passeio, o chip será instalado no para-brisa. Os veículos novos vão receber o chip na hora do emplacamento. Carros que já estão em circulação deverão instalar o chip até julho de 2014. Após esse prazo, nenhum veículo vai poder circular sem a placa eletrônica, que vai custar cerca de R$5. Numa abordagem, checando os dados do chip, fica mais fácil identificar uma fraude. Para os motoristas, a medida deve garantir mais segurança. Vai melhorar muito e dá mais segurança, né, a gente. Aí você tem mais segurança, aí o seu patrimônio fica assegurado, né? E a Polícia Federal apreendeu em Salvador 3 pessoas acusadas de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cartões de crédito. Foram encontrados mais de 30 cartões, todos desviados do centro de distribuição dos Correios, além de dinheiro em espécie e várias correspondências bancárias. Segundo a polícia, um dos presos trabalhava como carteiro. A quadrilha conseguia desbloquear os cartões desviados e fazia saques em caixas eletrônicos. Os 3 homens vão responder por crimes de roubo qualificado, formação
participação de quadrilha armada e violação de correspondência. A Secretaria da Segurança Pública apresentou hoje 3 homens acusados de assaltos a banco, presos durante a operação feita em Cândido Sales, no sudoeste do estado. Com os suspeitos foram apreendidos armas, coletes à prova de bala, munição e drogas. Segundo a polícia, 4 carros roubados também foram apreendidos com o grupo. Na operação, 3 outros bandidos foram mortos, entre eles Tiago Ferreira e Edgardo Rosário, que, de acordo com a polícia, tinham ligação com a quadrilha de Pitt, traficante baiano morto em 2007. 2 outros integrantes do grupo conseguiram fugir. Um homem foi preso em Floresta Azul, no sudestado, acusado de exercício ilegal da profissão de dentista. Antônio Oliveira Nascimento, conhecido como Antônio Dentista, foi preso em flagrante. Na casa dele foi encontrado um consultório odontológico completo, mas, segundo a polícia, ele disse que não exercia a profissão. A polícia encontrou ainda um par de algemas, um revólver e um carro roubado. Antônio Nascimento deve responder também por receptação e porte ilegal de arma. Uma segunda-feira de muitos congestionamentos no trânsito de Salvador por causa de acidentes. Desde a madrugada, foram 10 ocorrências com 8 pessoas feridas. O acidente de madrugada na Avenida Juraci Magalhães Júnior deixou 5 pessoas feridas, entre elas uma criança. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção e o carro acabou ficando preso entre o poste e uma cerca. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. Por volta das 7 da manhã, a roda do ônibus que fazia a linha Mussurunga-Largo do Tanque se soltou quando passava pela Avenida Paralela. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na Avenida Otávio Mangabeira, na Orla, um carro capotou e foi parar no terreno entre as 2 pistas da avenida. A Transalvador não sabe se houve feridos no acidente. Em Pituaçu, um motociclista caiu na Avenida Pinto de Aguiar. Ele ficou aguardando socorro na pista, o que acabou deixando o trânsito congestionado. E 2 carros bateram no cruzamento da Avenida Garibaldi com a Vasco da Gama. Um dos carros capotou, mas os motoristas não ficaram feridos. Na hora do acidente, o semáforo estava desligado porque faltou energia no bairro. O trânsito ficou lento na área. À tarde, na região do Iguatemi, um taxista passou mal ao volante, bateu em outro carro e por pouco não caiu do viaduto. Também houve congestionamento por causa da batida. Daqui a pouco, a chegada a Salvador da baiana, que ganhou bronze nas Olimpíadas de Londres. Até já. Olá, boa noite. No mês em que a Lei Maria da Penha completou 6 anos, 2 mulheres foram assassinadas em Vitória da Conquista de forma parecida. Daniela Thiago Santos foi assassinada pelo companheiro com golpes de faca na madrugada de ontem. No mesmo dia, Zenaide Batista Silva também foi morta a facadas. O autor do crime foi o ex-marido. O primeiro crime aconteceu por volta de 5 da manhã. O casal estava nesta casa no bairro Alto do Panorama. Segundo informações de parentes, depois de uma discussão com um companheiro, Daniela Thiago Santos, de 27 anos, foi esfaqueada no pescoço por João Carlos Silva Souza. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista disseram ter ouvido gritos durante a noite. O tio de João Carlos disse que soube do crime logo após o ocorrido. Nessa discussão, ele estava com essa faca cortando essa galinha, foi na hora que ela foi para o quarto. Aí ele foi por detrás, deu uma facada no pescoço dela. Segundo a Polícia Civil, João Carlos Silva Souza foi preso e encaminhado para o presídio Newton Gonçalves. Responderá ao crime preso, e está à disposição da Justiça. O outro crime aconteceu no bairro Convema 2, também na madrugada de domingo. Segundo informações do filho adolescente da vítima, que estava presente no momento do assassinato, o ex-marido Paulo Raimundo dos Santos, de 32 anos, pediu para dormir na casa de Zenaide Batista da Silva, de 38. Cerca de 5 horas da manhã, ele a esfaqueou várias vezes. A família chamou o resgate, mas Zenaide não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrida. Zenaide deixa 4 filhos. A única filha do casal diz que o pai é dependente químico. Por droga, ele é usuário. Segundo a Polícia Civil, Paulo Raimundo dos Santos é ex-presidiário, acusado de estupro, roubo e lesão corporal. Ele está foragido. Esse autor já foi identificado, agora a prisão preventiva será representada pela Delegacia de Homicídio do autor.
Eleições 2012, veja a agenda dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista neste início de semana. O candidato do PV de Garmão Branca pela manhã atendeu no comitê. À tarde esteve nos distritos de Inhobim e Cercadinho. Agora à noite faz reunião com a equipe de campanha para tratar de educação. Elkson Soares, candidato do PPS, não teve agenda política hoje. O candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã trabalhou na prefeitura. À tarde teve reunião com candidata a vereadora e apoiadores. Agora à noite faz reunião com lideranças do bairro Jardim Valéria e com candidata a vereadora e apoiadores. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã teve reunião com o presidente do Democratas da Bahia, em Salvador. À tarde participou de reunião com a executiva estadual do PMDB na sede do partido, também em Salvador. O candidato Abel Rebouças, do PDT, pela manhã se encontrou com lideranças e fez reunião com empresários. À tarde gravou o programa eleitoral. Agora à noite tem reunião com a equipe de planejamento de campanha. Agora o tempo, podem ocorrer pancadas rápidas de chuva em Vitória da Conquista nesta terça-feira. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Sol forte e tempo seco em Itambé nesta terça-feira. Os termômetros oscilam entre os 16 e os 22 graus. Já em Belo Campo pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima é de 15 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Em instantes, estudantes da rede estadual participam de aulão em Vitória da Conquista. Duas pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo 5 veículos na manhã de hoje em Vitória da Conquista. O acidente aconteceu na Avenida Integração. De acordo com a Polícia Civil, a picape, conduzida por Wesley Alencar Cipriano, de 33 anos, bateu em 3 carros de passeio e depois no fundo de um ônibus de transporte urbano. Depois de ser atingido, um dos veículos capotou. Ainda segundo a polícia, Wesley apresentava sinais de embriaguez, o que ficou constatado por meio do teste do bafômetro. O motorista foi levado para o DISEP e irá responder por conduzir veículo em via pública sob influência de álcool. Wesley disse à polícia que o motivo do acidente foi falha nos freios. Depois de ficarem mais de 100 dias sem aula, o fim de semana foi de estudo para muitos estudantes da rede estadual em Vitória da Conquista. Eles participaram de 2 aulões de revisão para o Enem, promovidos pela Secretaria de Educação do Estado. Já começaram os aulões preparatórios para o Enem, oferecidos para os alunos da rede estadual de ensino de Vitória da Conquista. Neste domingo, cerca de 100 estudantes compareceram ao auditório do Instituto Educacional Euclides Dantas para assistir às aulas. Os aulões são oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado para alunos do 3º ano do ensino médio e do 4º ano da educação profissional. A intenção dessas aulas é minimizar os efeitos da maior greve dos professores estaduais da história da educação na Bahia, que durou 113 dias. Segundo a organização, mais de 400 alunos se inscreveram. Além de estudantes da cidade, alunos de municípios vizinhos como Caraíbas e Belo Campo também compareceram neste fim de semana. No aulão de hoje, aulas de matemática e redação. Com aulas específicas que focam o conteúdo que será cobrado no Enem, o professor de matemática ensina tanto a teoria como trabalha questões da prova com os alunos. Mas para ele, a sala de aula ainda é o mais importante. Dá para tirar um pouco do atraso. Agora vai ser bom a reposição dos professores do Estado. Sabe que aprendizado realmente em sala de aula, a gente vai fazer a nossa parte aqui. Para os alunos que estão se dedicando a participar dos aulões, uma oportunidade para tentar recuperar um pouco do tempo perdido com a greve. São coisas que a gente já viu, mas está refrescando a memória, né? E como a gente ficou um período em greve, isso está sendo muito bom, né? No final do ano vai ser de grande ajuda. O pessoal quer fazer Enem e outras provas, né? Como o IFBA, por exemplo. O próximo aulão vai ser realizado neste sábado no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. A única baiana a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Londres já chegou a Salvador. A boxeadora Adriana Araújo desfilou em um carro do Corpo de Bombeiros. Adriana Araújo chegou de medalha no peito, bronze na categoria 60 quilos. Logo na estreia do boxe feminino em Olimpíadas, a baiana mostrou sua força. Entre homens e mulheres, foi a única atleta do estado medalhista em Londres.
É maravilhoso para um atleta que há muito tempo vem buscando por esse momento e graças a Deus está me abençoando por esse momento aí. A Adriana foi recebida por familiares e amigos, entre eles um muito especial, Júnior Cigano, campeão mundial de MMA. Ele já treinou com a Adriana e sentiu o peso da mão da garota de bronze. Os meninos têm que estar muito bem preparados para fazer sparring com ela, senão apanha. Do aeroporto, a Adriana seguiu no carro dos bombeiros pela Avenida Paralela. No centro administrativo, encontro com o vice-governador Otto Alencar. O próximo destino da pugilista, Rio 2016. Mas, por enquanto, o que ela quer é saborear o bronze, que, aliás, tem um gostinho bem especial. Comemorar esse bronze aqui que vale ouro. Por hoje é só e a gente encerra o BATV desta segunda-feira ao som de Seu Jorge, uma das atrações do Festival de Inverno Bahia. Uma boa noite para você. Mas o dia inteiro, mina de artista, saca dinheiro, vai no motorista, central esporte, vai de Guanabara. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior cantar, vai pra balada, dança batista, com nossa bateria, até de madrugada. Quem é? Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha.